Continuidade ao E quando ele tratamento. faleceu, velho, pra mim, assim, foi uma mini depressão, sabe? Eu chorava direto, tomava remédio, sonhava com ele. Passando Som Podcast. Então eu, pelo poucos conhecem aí, eu comecei num violão, né? Conhecendo meu primo e tal, da igreja e tal. E tinha uma galera que se reunia no final dos cultos pra ficar na calçada conversando, né? E tocando violão. Aí, pô, vou aprender, né? Criar um destaquezinho também. Só que aí foi um negócio que eu não me identifiquei. Assim, de não, né, que eu não acho bonito, assim, que eu acho que eu não nasci pra aquilo, Sim, e tal, e não sim. saía nada demais e tal. Aí eu, caramba, aí tinha meu avô, né, que tocava sanfona, e no interior dele era muito conhecido por tocar, né, e tal. E quando eu nasci, ele já tava com 80 anos, então eu peguei já a parte dele ali, né, passei 15 anos convivendo com ele de forma lúcida, né, ele faleceu com 95. Então, passei 15 anos ainda convivendo com meu avô. E ele passou esse tempo, desde que eu comecei a entender as coisas, sempre falando, né? Da sanfona, dos forró que ele tocava, e aquilo me ardia mais o coração. Meu pai sempre escutava forró, né? Falar, Influenciando, né? aí escutava forró desde pequeno também, aí, tipo assim, já era essa paixão. Aí tinha um tio meu que tocava em. Meu avô não tocava mais sanfona por conta da idade, né? E tinha um tio meu, isso aí por parte de mãe agora, que tocava e era bastante conhecido, sabe? Em Mamanguape. E tipo, ele era muito conhecido por tocar a sanfona, né? E tipo assim, num velório dele, inclusive, foi muita gente, assim, incontável. Ninguém parecia um formigueiro. E todo mundo não Sim, que gostava dele como era o tocando e nome tal. dele? Cícero Acordeon. Cícero do Acordeão. E aí uma vez ele deixou eu pegar na sanfona dele, né? Pouco tempo. Quando eu peguei, ele tocava muito, eu olhava assim, eu, caramba, bicho, eu já foi a uma primeira vista assim, só que eu Aham. passei pouco tempo, né? Eu, caramba, porque esse bicho não deixou eu tocar mais, hein? Aí hoje em dia eu entendo, né? A questão do Do ciúme senhor, com né? o instrumento, né? O cuidado. E aí a parte que começou assim mesmo a tocar sanfona, foi quando meu avô se internou no hospital, né? Passou 3 meses internado. E os 3 meses eu ia visitar ele, porque, tipo, era muito apegado a ele, muito apegado mesmo. E ele muito apegado a mim. E todo dia ele falava da sanfona. É Tinha que falar da mesmo. sanfona, bicho. Caramba, aí eu ficava incentivando ele a ficar melhor, né? Quando o senhor melhorar, o pai vai comprar um sanfona, isso vai me ensinar, não sei o que. Meu filho, já tô muito velho, mas toco mesmo, não sei o que e tal. Fica assim, né? Tentando animar ele de certa forma. Aí teve um dia, assim, antes dele falecer, que ele sentiu que ia falecer no outro dia. A história é bem, assim, emocionante pra Foi. mim. Aí ele chegou, reuniu a família assim e falou que, ó, amanhã quem quiser me visitar, não atrase nem 15 minutos que não vai me ver, não. Aí todo mundo já entrou em choro, assim, né? Aí eu prometi pra ele que ia começar a tocar, né? O acordeão e tal. A continuidade ao E quando ele tratamento. faleceu, velho, pra mim, assim, foi uma mini depressão, sabe? Eu chorava direto, tomava remédio, sonhava com ele. E, tipo assim, meu pai, nesse tempo, ele tinha ficado desempregado, sabe? Uhum. E, tipo assim, aí ele deu um jeito de comprar sanfona pra mim, sabe? Aí, caramba, velho, sei que, graças a Deus, deu tudo certo, né? Deus honrou e hoje em dia, né? Tamo aí na luta aí. Hoje você Fazendo tá barulho. um lado e pro outro, só vejo você nas bandas pra lá e pra cá. Isaac, cadê Grilo, hein? Toca mais com a gente. Não, ficou com raiva, foi? Tá intrigado? Mas é isso aí, minha Muito história massa. é uma música. Não, eu percebo no seu olhar que você era bem apegado ao seu avô, É bem É, emotivo, né? A né? gente percebe que ele se emocionou. Aham, aham. É muito massa, velho. Muito massa. É bom ter influência. Eu não tive influência da minha família de música, mas resolvi ir.
Já. Mas eu não tiro a razão dele, não, porque na mente dele, eu acho que para ele aquilo era o melhor, sabe? Na mente dele. Não fazia por mal. Né? Porque ele achava que, assim, a gente sabe que tem muito preconceito. Tem muito preconceito, problema de bebida, problema de droga, problema de mulher. Passa no som, Isso aí. E tu, Mário? Cara, vale ressaltar uma coisa. Ah. Ele falou uma frase. Primeiro, vale ressaltar o Gui Magazine. Tu acredita que eu compro lá no Gui. Oxê. Eu levo lá. Tá vendo aí, galera? Olha aí. Meu menino para fazer as plaquinhas dos negócios do colégio. Eu tenho um menino de 7 anos. Também o material escolar dele. Eu vou lá, Gui, Tudo lá. verdade. Gui, um abração, meu irmão. Tamo junto. E o Grilo agora falou uma frase. Mas que frase linda que ele fez. Me ardeu o coração quando eu peguei na sanfona. Eu digo, rapaz, me ardeu o coração. Isso foi bonito, cara. Valeu. Foi bonito, de verdade. Rapaz, se eu for contar a história de quando eu comecei, isso aqui a gente vai acabar daqui a uma Você semana. que manda aqui, ó. Daqui a uma Só- semana, mas só de a ouvinte gente aqui. vai resumir. Grilo, ele sempre foi muito apegado ao avô dele, e eu tenho uma história muito bonita com a minha avó. Deus também, eu vou falar isso muito jovem. Eu tenho 54 anos de idade. Caramba. Ela era muito fã do Roberto Carlos, né? E por eu ter sido criado uma boa parte com ela também, então tinha essa influência, ela escutava música e tal, e ela falou para mim que ela percebeu que eu, pequenininho, ela cortou um pedacinho de cabo de vassoura, deu para mim eu fazer com o microfone. E eu nem falava. E eu solfejava música sem saber falar. Uhum. Isso ela contou para mim. Isso não foi. Então, assim, eu já sabia. E eu tenho outra vertente, que é a vertente do futebol. Né? Eu era goleiro de futsal. Até hoje ainda jogo. Aham. Mas eu sabia que meu local mesmo ali era a música. Então, eu entrei num concurso com 11 anos de idade. Um concurso pequenininho, na cidade. Né? Foi entre 2 escolas. Separaram os pessoal para competir. E eu era muito tímido. Assim, eu me soltava para jogar bola. Mas para cantar assim, meu pai canta legal, minha mãe canta legal, meu irmão se tornou um ótimo cantor também, canta muito bem. Mas eles eram tudo da igreja. Meu pai e minha mãe tinham Jeová, meu irmão também é. Voltou recentemente. Assim, lá você não canta para o mundo. A doutrina é bem Você tá rígida, lá. né? Mas só que, cara, eu sempre tive aquele sonho dentro de mim. Eu fui também por um tempo. E o que acontece? Ganhei esse concurso. Eu tinha gente de 18 anos, eu com 11. E eu sempre gostei da música sertaneja, que é o que eu faço. Eu sou muito eclético, curti tudo. Mas sempre gostei da música sertaneja. E pequeno, sempre tive aquela vontade de trazer meu irmão para cantar comigo. Mas eu comecei sozinho, porque ele é mais novo. Comecei sozinho, ganhei esse concurso cantando só para contrariar. Depois de prazer. Isso foi Isso que ano, mas foi deve ter sido 90. 99. Época forte do pagodão. 98, Fala. 99. E daí, não, foi 98, 99, foi 97. 27, eu tinha 11. E daí, cara, eu sempre tive aquilo dentro de mim, a gente mudou de cidade, porque questão de trabalho do meu pai, voltamos para Natal, que é Ribeirão, Pernambuco. Você é natural de lá. Sim, eu nasci lá. E lá tinha sempre umas bandazinhas de moleque, né? As bandas de pagode. E eu, tudo escondido, agora tudo isso escondido. Tudo escondido. E eu cantava, sempre tinha com os colegas que cantavam, tudo e tal. E chegavam as oportunidades, mas eu fazia alguns showzinhos assim e tal, uma pouca pessoa, escondido. Né? E chegou o momento de vir pra cá. E foi aonde eu realmente comecei a me destacar. Mesmo ainda sendo um pouco tímido, mas quando eu comecei a me destacar. Aí passei por várias bandas até chegar ao 2010, que foi aonde eu tive uma escola muito boa aqui, que foi uma banda baile que eu cantei, uma chamada Mega Show. Inclusive, um amigo nosso, que
nós temos em comum, tocou muito tempo comigo lá, que é o Chocolate, percussão. Chocolate, um abraço, Chocolate, olha. Chocolate, meu parceiro. Mais um convite aqui, viu? Chocolate top, eu Vem tenho muita aqui. história com ele. Tem, eu sei que ele tem. Muita história com ele. Ele com o Johnny, com o Lulinha. Ah, meu Deus do céu, é história demais. Paulinho dos teclados, um excelente tecladista, um dos melhores daqui de uma pessoa. Muito Um respeitado. abraço, Paulinho. Mas, Mário, antes de tu continuar, como foi que tu decidiu vir pra João Pessoa? Tu Cara, conhecia alguém? Tem família aqui, não? O meu tio tinha vindo morar aqui. E daí meu pai saiu do emprego lá e disse, cara, tô precisando de uma oportunidade de conseguir alguma coisa melhor. E meu tio disse, vamos pra lá. E ele tacou o pau e veio pra cá. No caso, lá é mais perto daqui do que de Recife. Ou não? Vamos colocar que seja a mesma distância. Mas só decidiram que era João Pessoa. Porque foi meu tio que estava aqui, né? Uhum, no caso. uhum. E aí ele veio pra cá. E meu pai, depois de um tempo, veio com ele. Eu cheguei aqui, acho que em 2001. 2001, o Grilo não era, já era nascido, já? Não. Ainda não. 2001 não era nem nascido. Eu vim pra cá em 2001. Mas o que acontece? Ele veio, eu não queria vir não, cara. Eu era um namorador. O molequinho não era namorador, aí... Mesmo sendo da igreja, mas a gente tava uns picotezinhos. Tanto caso de peixinho, de criança. De criança. Sempre que a gente tem aquelas paixãozinhas de colégio. Aí eu fiquei meio assim, porque eu tava realmente começando a gostar de uma menina, aí meu pai disse, não, vamos embora. E tinha ido pra lá. Eu ia ficar lá com a minha avó. Eu falei, vamos embora. Eu vim pra cá. Mas aqui eu aprendi muita coisa. Eu tive a oportunidade de aprender muita coisa, de trabalhar com grandes músicos. E sair muito escondido para outras bandas. A minha história, eu fiz muita coisa escondida para poder cantar. Eu dizia que ia trabalhar de garçom. Eu fiz curso de serigrafista. Porque o serigrafista ele trabalha à noite. Ele não trabalha de dia. Para não perder a arte. Eu fiz curso de serigrafista para mentir, para dizer que ia trabalhar serigrafista. Eu roubava tudo de tinta guache. Mas não, eu ia cantar. Escondido do meu pai e da minha mãe. Chegou a ter convite de bandas grandes aqui. E, inclusive, meu pai chegou a falar para mim que se eu fosse, eu não tinha mais casa. Né? Ele já cheguei a apanhar, ele estava cantando. Ele descobria, né? Descobre. Já. Mas eu não tiro a razão dele, não, porque na mente dele, eu acho que para ele aquilo era o melhor. Sabe? Na mente dele. Não fazia por mal. Né? Porque ele achava que, assim, a gente sabe que tem muito preconceito. Tem muito preconceito, problema de bebida, problema de droga, problema de mulher. E tem esse preconceito com música. A gente sabe que, na verdade, não é desse jeito. Mais pra frente. A gente sabe que realmente não é desse jeito. A gente sabe que tem muito pai de família que trabalha pra caramba. Tem muita gente que tá envolvido naquilo ali, que realmente quer dar o sustento pra sua família. Que é como às vezes eu falo pra ele, ninguém sai de casa, velho. No final de semana, vamos dizer, tipo, sábado passado eu saí de casa, era 10 horas da manhã e vim chegar em casa de 1 hora da manhã. Passar esse tempo todo. Eu vi meu filho na sexta-feira de manhã, aí fui ver ele na segunda-feira. Então ninguém quer isso, a gente faz por necessidade. Mesmo que tu ame a música, mas a gente faz por necessidade. Então, assim, amo muito o que eu faço, cara. Eu sou muito... Antes eu não era, não, mas eu sou muito fã do meu fã e muito fã de quem trabalha comigo. Porque, pô, não adianta. Eu sou fã do sanfoneiro do Henrique Juliano, Guguinha. Não, eu sou fã do Grilo, que tá aqui comigo, virado, passando por tempo bom, por tempo ruim. Então, assim, a gente trabalha dessa maneira. Dou muito valor, respeito muito quem trabalha comigo. E sabe que a maneira melhor de tu respeitar a pessoa é tu dando pra ela aquilo que tu quer pra ti. Então é o que eu faço com meus meninos. Todo mundo vai amarrar, come tudo junto comigo. Sempre honram com meus cachês, às vezes dou um pouco mais. Às vezes os caras digam, ó, o valor é isso aqui. Aí quando termina o show, ó, o cara deu a mais, ó, isso aqui divide entre vocês. Não tem um miséria à vista, não, porque eu sei como é difícil pra mim, sei como é difícil pra eles. E foi difícil pra mim estar onde eu tô. Porque a banda eu montei em 2010.
E graças a Deus deu uma pipocada boa. Era eu e meu irmão. Era Everton e Mário Pegada Sertaneja. Everton e Mário Pegada Sertaneja. A gente chegou a tocar em Fortaleza, os interiores daqui da Paraíba chegou a tocar praticamente todos. Ganhava bem, a banda era uma banda completa, tinha certa estrutura, mas ele acabou tomando outro rumo, querendo sair da banda. Não sair da banda, disse que não queria mais aquilo para ele. Eu disse, não, tudo bem, não tem problema. Ele primeiro saiu dos barzinhos, depois saiu definitivamente. Hoje em dia ele voltou a cantar, mesmo estando na igreja, mas ele voltou a cantar, né? Mas aí é aquela, aí eu já trilhei o meu caminho só, com o meu público só, o meu estilo de cantar, que eu, assim, eu levo muito pro lado do forronejo, né, Grilo? Meio que do forronejo. O meu estilo de cantar eu canto um pouco mais alto também por causa da minha escola. Minha escola foi Leonardo Batista Lima. Só. São dois que, pra mim, eu digo, nem tanto o Batista, porque eu já cheguei a cantar com ele e cantei com o Edson também. Mas eu creio que se eu cantar com o Leonardo, eu vou dar a benção a ele. Eu vou me tremer. Com os outros, não. Mas é porque eu sou fã. Eu sou fã. Sabe como é fã? Quando o cara fica assim, eita porra. Então, assim, a gente teve com a Marília Mendonça no tempo da pegada sertaneja. Passamos por situações incríveis, passamos por situações engraçadas. A gente tem uma situação que a gente foi gravar um DVD lá em Caruaru. E lá no. Como que é o nome do condomínio? Que tem aqui, que tem dois. É o Alphaville, que é justamente lá próximo ao pátio de exposição de Caruaru. O dia que a gente foi gravar, o Gabriel Diniz estava lá, tocando lá no pátio, né? A gente organizou a banda tudo. Tá? O baixista, a minha banda tinha muito coroa. O baixista coroa, gostava de tomar uma cachaçinha. Um salve para Edivaldo Bez. Edivaldo Bez tem história aqui, velho. Tocou Locomotiva, tocou em Tuaregs. Tem história, um baixista incrível. Em 3 faculdades, o cara é fera. Aí ele gostava de tomar uma caninha, sempre levava no bolso. A gente era patrocinado pela Guaíba Gauchinha. Aí quando a gente ia viajar, a gente falava, vamos almoçar lá, ou então, ou para almoçar, ou para jantar, ou para tomar café da manhã, dependendo do horário. E o batente da gente era do Mato Grosso do Sul, era Juan. Mato Grosso, perdão, porque senão ele fica com raiva. Aí a gente viu o Juan, ó, platão. Caraca, Juan, cara. Aí lá, pô, meu irmão, quando a gente pensava que o Juan era muito, quando eu vi o Edivaldo. Dava pra umas 4 pessoas, velho. Olha, o tamanho da mão tecido. Esse cara não vai conseguir comer isso, não. Isso não é normal, não, pô. Não é normal, não. Eu quero comer esse trem todo, não. Cara, meu irmão, ele se escondeu atrás, assim. Comeu. Só que o pior não foi isso. O engraçado da história, tava todo mundo na van e a gente sabia que levava a garrafinha de cachaça dele. Aí quando a gente foi lá, tava ele lá atrás, pô, ele pegou um pedaço da carne, enrolou no guardanapo e colocou no bolso. Tá fazendo de tira-gosto no meio do caminho. Eu disse, ô, Bez, o que é que você tá fazendo? Ele falou, não, pô, porque tu não sabe que eu gosto de minha caninha, tem que tirar gosto. Mas, cara, quando subi em cima do palco, pô, ele tocava com baixinho, stream bag de 6. A galera subia com o de Oliveira, com o Jotilde, salve Jotilde, meu padrinho, dos melhores luthiers aqui da Paraíba. Ele subia com o stream bag de 6, baixinho, 600, 700 conto, e os caras ficam assim, ó. Cara, um monstro, coroa
Era uma casa noturna, né? De meninas aí. Sim, No job. Passa no som podcast. Pra galera que vem em cima do palco, não sabe o que passa por detrás, né? Sabe, No não off, velho. Uma vez a gente tocando. Já passei vários dias, tipo assim, tocar em uma cidade e, tipo, daqui a 24 horas a gente ia tocar de novo e, tipo, era mil quilômetros de distância. Então, tipo, tinha que terminar o show, nem tomar banho e já correr e parava em um restaurante, e botava os quentinhos e comer no ônibus mesmo. Tomava banho, né? O banho era aqueles lenços umedecidos. Em uma situação dessa aí, acabou que a gente tava, o ônibus tinha quebrado, a gente foi tocar numa cidade. E a gente tava voltando pra encontrar com o ônibus já consertado. E aí, velho, acho que esse era do Maranhão pro Pará. E a gente tava voltando do Pará pro Maranhão. E nada de canto pra gente comer. A gente há muito tempo sem comer já, né? Com fome, com fome. E nada, velho. Aí a gente viu uns caminhões parados, né? Aí a gente, rapaz, bora parar ali. Aí desceu o produtor pra perguntar. Quando ele perguntou lá o que era, né? Que ele botou e disse, todo mundo vai sair. Era uma casa noturna, né? De meninas aí. sim. No job. É casa do job. Aí, rapaz, a gente tem que comer alguma coisa, bicho. Deixa lá. Deixa lá e pergunta o que tem pra fazer. Pra galera comer, se eles podem fazer isso. Aí, velho, deu certo, né? Aí lá vai a gente. Aí, engraçado que até seu Armando, motorista, grande motorista, era um coroa, sabe? E tinha a nossa produtora. Aí quando ela ia descer pra comer, aí ele até soltou, ele brincou, né? Todo mundo brincava porque ele tinha idade de ser nosso avô, então ele tinha liberdade e sem malícia. Assim. E não assim, não precisa você descer não, já tem demais lá dentro. E era uma menina, né? Brincando, todo mundo brincando e tal. A gente chegou lá, velho, caramba, não acredito não, velho, vai comer aqui. E os clientes lá, né, sentados nas mesas, tomando cachaça e tal, e as meninas tudo olhando assim, querendo tirar foto com todo mundo, e os cabas tudo casados, e vai pensar o quê? Que tá falando o quê? E o cantor, caramba, bicho, todo mundo tirando foto com o cantor dentro do bordelão. Acabou que a gente jantou, né, e pegou o beco, mas são situações engraçadas, né, que a gente passa assim, velho, muito engraçado, assim. Só quem sabe é quem tá na estrada. E aí, velho, o cara sumiu, oxe, foi garrafada em cima da gente. Em cima do palco, aí foi, o cara jogou uma garrafa em mim assim, eu... Passa no som podcast. Situação mais pesada. Situação Pesada, velho. Muita estrada, né? Eu considero duas. Considero duas pesadas, velho. Uma foi no Pará. Cidade lá, eu lembro o nome da cidade, né? Mas pra não prejudicar quem faz evento lá. Foi no Pará. Tipo, um dia antes tinha morrido 3 pessoas lá. Esse evento. É um evento pra mais de 100.000 pessoas. Um rodeio que tem lá, é muito forte. Rodeio. E aí, velho, uma das situações foi que o cantor terminou o show antes do tempo que era pra terminar. Ele cantou 30% do tempo que era pra ele cantar. O show era 1h30, ele cantou meia hora. Ele viu que o contratante não tava lá e foi-se embora e deixou a gente em cima do palco, né? E tipo, ele era a atração principal e o ingresso tinha sido caro. Os feirantes lá tinham pagado 2.000 de banca, não tinha, tipo, o show tava esperando o show do cara pra recuperar, né? Todo mundo ansioso ali e tal. E aí, velho, o cara sumiu. Oxe, foi garrafada em cima da gente. Em cima do palco, aí foi, o cara jogou uma garrafa em mim assim, eu... Caramba, velho, eu vou pegar esse bicho embaixo. Vou descer, eu chamei o baixista assim, eu... Tu é doido, não sei o que, daqui a pouco toma engarrafada. Todo mundo contra a gente. Quando a gente tava descendo do palco, como é o nome? Os caras, Nas escadas, velho. O contratante pegou tava com uma pistola. Bora, todo mundo pra dentro do camarim. Oxi. Danado foi. Tipo, a gente já sabia que não tava normal, né? Aí, tipo, o cantor já não tava mais lá, né? E a gente. Se ele não voltar, vai morrer todo mundo.
se ele não voltar com o meu dinheiro, ninguém palhaço não sei o que e tal. Aí integrante passou mal, foi socorrido pelo SAMU. Aí ele deu um vacilo, velho. Quando ele deu um vacilo, aí correu alguns músicos pra cima do palco, eu tava no meio, né? Correu pra cima do palco. Aí falou, aí o palco tinha uns 2 metros e era um palco bem alto, assim, acho que tinha uns 2 metros e meio pra 3, assim, bem alto mesmo. Véi, a gente tem que pular. A galera já não tava mais aglomerada, tava rolando umas boates, tipo, dentro do espaço mesmo, tipo um afterzinho, DJ. Véi, a gente tirar crachá da banda, joga fora e vamos cair no meio da galera. Aí pulou eu, pulou o Zulu, que era tecladista do Vitor Fernandes, tava comigo nesse tempo lá. Aí quando a gente pulou o nosso guitarrista, ele era Jefferson, ele é daqui do Bahia e tal. Jefinho. Ele levou um acidente, ele tem um problema na perna, ele tinha uma perna com prótese dentro. Ele não conseguia pular, velho. Pula por mim, aí ele pulou, e quando pulou, eu segurei ele, a gente carreira, velho. A gente, caramba, a gente vai morrer. Todo momento a gente. Aí uma das pessoas foi pedir ajuda, né? Da polícia lá. E, não, vocês estão errados, e aqui ele é o contratante, ele é policial e a gente tá com ele. Aí, tipo, a gente, caramba, não tem jeito. E aí, pra você ver que o bom de você, tipo, não ter preconceito com ninguém e tal. Antes tinha uma vereadora chamada Paulinha, na cidade. Falo o nome dela porque eu acho que foi a luz, assim, que chega a me arrepio. Lembrar, ela tava no rodeio, assim, a gente tinha, antes de começar o evento, começar o show da gente, a gente foi olhar o rodeio, né? E ela viu que a gente era da equipe, pediu pra gente tirar uma foto. A gente sem saber quem era, velho. Ela uma pessoa. Como é que eu posso falar de uma maneira formal? Influente na cidade. Não, ela era vereadora, mas ela era uma trans, né? Foi a primeira vereadora LGBT lá da cidade e tal. Era um vestido de mulher, enfim. A gente tirou foto com ela, brincou, resenhou. Ela gostou da gente. Caramba, velho. Aí no final quem aparece? Ela, que tem muita influência. Aí eu contratei uma pistola de um lado, ela pegou a pistola de outro e ninguém vai mexer com vocês não. Aí só sei que ligou pra um pessoal de outra polícia, de outro local, que veio socorrer a gente e graças a Deus deu tudo certo. Outra situação engraçada foi um filho de um prefeito já no Maranhão. Chegou lá, não tava combinado o camarim do jeito que era pra estar, sabe? E aí, velho, o cara chegou com coisas ilícitas lá no camarim falando que era um lanche. Aí rolou aquela confusão, oxe, que é isso, não sei o que e tal, vocês estão brincando, não sei o que. Aí pra ele foi distrato, ele começou a chorar. Aí tava cheio de amigos, não sei o que. Aí terminou o show, tava tudo numa paz, um show do caramba. Aí, quando terminou o show, ele foi tirar foto com o artista já não tava no camarim mais, né? Aí ele achou que não queria porque era por conta dele. Aí começou a dar morro no camarim, né? Aí teve uma galera lá que pegou e toma um cacete neles também. Aí daqui a pouco lá vai eu, dentro do camarim, chamar. Só tinha uma menina dentro do camarim. E ela, que era que cuidava do camarim, ela pediu, né, pra mim chamar o segurança. Aí eu fui chamar o segurança lá. Aí tava a irmã da menina que tava lá dentro, que era empresário. Tava a galera e o rapaz, estão quebrando a nossa equipe lá. A galera que já tava entrando pra dentro das vans, porque o ônibus não entrava lá. Oxe, vamos lá, não sei o que. Quando chegou lá, velho, cacete rolando. Pegava as bebidas, jogava de longe pra não. Aí, tipo, era meio que uma barreira. A gente aqui, a galera do filho do prefeito aqui do outro lado e o cacete também. Até que tinha o Pedro, hoje em dia é baixista lá do Pavimento Testado. Baixista, ele lutava jiu-jitsu. Aí tinha um cara que era o segurança filho do prefeito. Ele deu lapada nesse cara. O cara tava armado, velho. Aí caiu a arma dele. Aí ele tava até pegar, mas só que ele ficou sem reação. Todo mundo olhou pra cara do outro assim, tipo, só corre. Aí lá veio um grandão pegou a arma assim e veio correndo atrás da gente. Ele era bem grandão, sabe? Então, de carreira, aí quando eu pensei que não, eu tava por último assim. E a galera mais gordinha tá na frente. Poxa, tá errado isso aqui, velho. Minhas pernas não sentiram. Eu tava esperando já o tiro assim nas minhas costas. Pernas de Deus. Na minha mente, assim, na hora meu pai ligou pra mim, assim. Né? Depois que eu parei pra ver, caramba, o horário, meu pai sentiu, velho. Isso era umas 3 da manhã. E aí um amigo meu, ele se escondendo entre as motos.
cara tava tão doido que não viu ele, assim, ele fingindo que era uma moto no meio, os caras tirando um fardo e jogando. Enfim, a gente conseguiu escapar e ele ficou arrodeando a pracinha, a gente arrodeando, assim, correndo, e ele parecia brincadeira. Aí, a gente, caramba, pô. Aí teve uma hora que parou lá, né, o tumulto. Chegou uma pessoa fluente e tal, fazer gol também. Aí depois, rapaz, vai ter que voltar pra pegar as coisas, mano. E quem tinha coragem de voltar pra pegar? Não, não vai não, não vai não. Só sei que eu acho que no outro dia nessa cidade nunca viu tanta farda de banda em cima das casas da galera. Todo mundo jogando as fardas pra não morrer. Aí tem essas situações assim que a pessoa passa e a pessoa vê que não às vezes Não é só estrelato, né? não é só aquela coisa boa, tem a parte